Isso. Pronto, está gravando. Beleza. Olá a todos. Luísa, você poderia se apresentar para nós dizendo seu nome, idade e profissão? Meu nome é Luísa Fázio, eu tenho 27 anos, eu sou roteirista. Em que cidade você nasceu? Eu nasci em Santos, na Baixada Santista. E viveu quanto tempo na Baixada Santista? Eu morei aí até os meus 16 anos, e aí com 16 eu mudei para São Paulo para fazer na faculdade. E o que ficou para você da cultura santista? A praia! Eu não sei, essa coisa de cidade pequena, mais gostoso, assim, a calma, as pessoas. Tem muito velho, muito idoso, eu adoro idosos. Tinha muitos amigos idosos aí. Eu gosto muito de Santos, eu sempre volto para ir, porque ficar muito tempo em São Paulo deixa uma pessoa meio maluca, então às vezes eu preciso voltar só para dar uma enraizada de novo, sabe? Sim. E hoje, antes de tudo, você se considera santista ou paulistana? Ah, não, Santista, com certeza. Tem coisas em São Paulo que eu acho. Tipo, todo mundo que cresceu em São Paulo tem algum problema respiratório, tem rinite, bronquite ou alguma coisa assim. Tem medo de muitas coisas, porque cresceu em apartamento. As pessoas são um pouquinho meio doidas, assim. Todo respeito, eu adoro São Paulo, mas você sente uma diferença, assim, de quem cresceu aqui, sabe? As pessoas são muito mais, assim, afobadas e tem... é que é uma cidade gigante e mais perigosa mesmo, então as pessoas são muito mais alertas e tal. Eu sinto bastante diferença, assim, até em questão de ansiedade, coisas assim, as pessoas que cresceram aqui têm um impacto muito grande, assim, em relação a isso. Luísa, você poderia contar a sua história, começando sobre como foi que você se envolveu com o audiovisual, se interessou por esse ramo? Sim. Então, eu nunca tinha pensado em trabalhar com cinema, na verdade. Eu sempre escrevi muito, né? Desde criança. Eu publiquei um livro em Santos quando eu tinha 16 anos com um grupo de escritores que a gente tinha, um livro de contos. E aí eu achei que eu ia ser escritora, só que no Brasil é muito difícil pensar numa carreira assim só como escritora, né? Se bancar com livros é muito difícil. Você tem que ter um best-seller, vários best-sellers, né? E então eu fiz jornalismo pensando que era um jeito de ganhar dinheiro escrevendo, só que eu nunca gostei muito, porque eu não gosto de escrever sobre a realidade, eu gosto de criar histórias. E foi durante a faculdade que eu tive contato com o pessoal de rádio e TV, que eu vi que era uma possibilidade de trabalhar com cinema no Brasil, né? E estava começando, eles estavam começando a fazer algumas séries, eu acho que na época comecei a pensar nisso, foi em 2013, 14, tinha aquela série Modern, começou a sessão de terapia. E eu sempre gostei mais de assistir séries e eu sempre gostei de escrever em conjunto, em grupo. E eu percebi, estudando, eu vi que o modo de escrever séries era um modo de sala de roteiro. Então, são 4 ou 5 pessoas numa sala jogando ideias, construindo universos e personagens juntos, que era uma coisa que quando eu tinha 12 anos, eu fazia no Orkut, que eu jogava RPG de Harry Potter, e a gente criava... Mas era assim, éramos 4 meninas, cada uma tinha um personagem, e... deixa eu só fechar minha porta, um segundo, desculpa. Você travou para mim, Luísa. A gente... Tá, vou continuar Opa, então. ok. Qualquer coisa me fala. Cada uma no... Então, vou voltar à frase do começo, tá? Ok. Quando eu tinha 12 anos, eu jogava RPG de Harry Potter no Orkut. E éramos 4 meninas, cada uma com um personagem. E cada uma desenvolvia uma história desse personagem que ia levando a narrativa para frente. E aí chega um momento
tão viciada, a gente escrevia assim, cada turno de história tinha 15 páginas de Word. E a gente ia mandando uma para outra, assim. Então a gente criava essas histórias em conjunto. E depois eu descobri que o modo de se fazer séries é meio assim, em conjunto. Então eu pensei, meu, isso que eu fazia com 12 anos de jogar RPG no Orkut pode ser minha profissão, sabe? Então foi o melhor dos mundos para mim. E então no final da faculdade de jornalismo eu decidi me estudar roteiro de cinema e me especializar nisso para tentar uma vaga no mercado de trabalho que, ainda mais na época, era muito pequeno, não tinha quase nada, assim. E na infância, teve alguma experiência que te marcou e que talvez tenha te influenciado a desenvolver esse interesse em escrever? É, então, desde criança eu pegava a máquina de escrever da minha mãe, do escritório dela, que minha mãe é advogada, né? E ficava escrevendo coisas assim. E eu tenho minha mãe sempre me incentivou muito, né? A minha tia, ela é filósofa e ela também era muito cinéfila, muito ligada em literatura, então eu ia assim uma vez por semana na casa dela e de madrugada a gente ficava vendo filme cult, vendo filmes diferentes assim que eu não via em casa, então isso me despertou muito também para o audiovisual. Ela foi uma pessoa que me formou muito, sabe? E até pela minha avó, a minha avó, ela não é uma artista formal, assim, ela é uma dona de casa, mas ela é uma artista mesmo, é uma artista, infelizmente, uma mulher que foi podada pela sua geração, né, por ser mulher, então ela não pôde estudar, mas ela sempre estudou por conta própria, então acho que ela, sei lá, fez até a quinta série, eu não sei, alguma coisa assim, mas minha avó é muito cinéfila, ela ama filmes de terror japonês, ela assiste todos os filmes que passam na TV, assim, Telecine Cult e tal. Então, ela é uma referência muito grande também para mim. Ela gosta muito de ler livros diferentes, assim, então ela também me indica várias coisas. E esse lado artístico dela foi passando para minha tia e para minha mãe também, que minha mãe é atriz além de advogada. Então, esse lado do teatro e da dramaturgia foi algo que ela me passou. Tanto é que nesse livro que eu mencionei, que eu publiquei aos 16 anos, foi num grupo de escrita que eu participei. Luísa, você travou para mim. Influências familiares foram... Ah, que droga. Peço desculpas. Foi na. Pode retomar o que você estava falando nos últimos 10 segundos, de novo? Ah, tá bom. Não, que todas essas influências familiares acho que foram muito importantes para mim como marcadores de infância, né? Porque acho que quando você é uma pessoa criativa e você não tem incentivo, às vezes é mais difícil de continuar, né? Então, ou de achar que aquilo vale a pena, que tem algum valor no que você está produzindo, né? Então, o fato de ter familiares que achavam interessante, sei lá, uma criança escrevendo, coisas assim, acho que ajuda muito. E aí o que eu estava falando foi que com 16 anos eu publiquei um livro em Santos e foi com um grupo de escritores que a gente tinha na Realejo Livros. E minha mãe era fazer parte desse grupo. Então a gente publicou esse livro junto, né? Então tem toda uma influência familiar bem forte, assim, que eu acho que ajuda muito para artistas e principalmente para mulheres, porque não sei, enquanto mulher a gente sempre acha que a gente não, que a gente é um lixo, que nada do que a gente faz presta, sabe, que é idiota. Então ver outras mulheres da minha família têm que têm veias artísticas e incentivam umas às outras é muito especial assim. É, a su... Perdão, vou reformular. Você teve sorte de ter tido o apoio da sua família, já que infelizmente isso não acontece com todo mundo.
Mas, além da sua família, você acredita que talvez tenha sido alguma outra pessoa influente na sua vida que te inspirou a se tornar roteirista? Tipo, amigos ou pessoas mais velhas, assim, tipo, profissionais e tal? Olha, pode ser as duas coisas. Eu acho que essas minhas amigas do Fake, do Orkut, que a gente ficou escrevendo durante uns 5 anos, assim, sem parar, sem parar, sem parar. E alguns professores também. Eu tive um professor de roteiro chamado Fábio Camarneiro, que eu fiz foi o primeiro curso de roteiro que eu fiz, eu acho, na Escola São Paulo ainda. E ele era muito legal e ele gostou muito do meu trabalho, assim, do que eu trazia de ideias e tal, e me incentivou. E teve um professor no Universitas de redação, acho que não vou lembrar o nome dele, José Roberto, eu acho, que teve uma vez que eu escrevi uma redação de um jeito super poético, e aí eram dois professores. A primeira professora corrigiu, ela me deu a nota 3, porque ela falou, isso não é uma redação de vestibular, reescreva. E aí, esse professor pegou esse papel, porque eu nunca fui mal em uma redação. Tipo, a única coisa que eu sei fazer é escrever, sabe? E aí ele pegou e apagou o que ela tinha escrito e colocou lá 10. Ele falou assim: você tem um dom, não deixe de escrever. Isso que você escreveu é muito bonito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, ele conseguiu ver para além da questão de escreva para vestibular e, e realmente falou para mim que o que eu escrevi tinha um valor, sabe? Porque eu fico imaginando, se eu depois de ter escrito uma coisa tão poética e tão assim íntima, receber essa nota 3, o que teria acontecido comigo, sabe, enquanto artista? Talvez eu tivesse desistido ou talvez eu simplesmente falasse, acho que não escrever então não é para mim, né? É muito perigoso isso de desvalorizar o trabalho de alguém, ainda mais um adolescente em formação que, é porque não é uma redação de vestibular, não tem valor nenhum nisso, né? Eu acho que uma coisa é você falar, olha, lindo que você escreveu, para o vestibular não rola, mas, uau, continue assim, do que, não, você é um lixo, você só pode escrever para o vestibular, né? Então, eu achei que esse movimento do professor, acho que é José Roberto mesmo, foi assim, acho que meio que salvou a minha vida em questão de arte, de criativo mesmo, criativamente, porque é muito duro você ser rejeitado assim numa idade tão jovem, né? Então eu acho que isso que ele fez foi muito bom para mim e eu acho que esses professores que eu tive ao longo da vida, assim, acho que todo professor tem um impacto muito forte na gente, né? Em qual ano você se formou Na faculdade ou na escola? na faculdade? Eu me formei em 2014. E poderia me repassar quais são as formações que você possui no seu currículo? Eu me formei em jornalismo pela Casper Libero. Aí depois eu fiz uma pós-graduação na UCLA, que é uma faculdade na Califórnia, em roteiro para série de TV, que foi uma formação de 1 ano. E é isso. Até então. Luísa, você poderia repassar para nós a sua filmografia? Sim. Eu comecei sendo assistente de roteiro em Samantha, que foi a primeira comédia brasileira para Netflix. Depois eu fui coordenadora de roteiro e roteirista da série Sintonia para Netflix também. Depois disso, eu fiz a série documental chamada Lesha, que é uma série do Globoplay sobre a história da cantora Lesha, da funkeira. Eu escrevi mais 2 séries da Amazon Prime que ainda estão para estrear esse ano, uma chamada Sentença, que é um thriller, e a outra chamada Love, que é uma dramédia.
E eu estou desenvolvendo agora um longa-metragem infantil chamado A Princesa e a Costureira, que é baseado num livro premiado infantil sobre uma princesa que se apaixona pela costureira do vestido de noiva. E a gente ganhou um PROAC e aí eu estou desenvolvendo esse longa-metragem, é meu primeiro longa. Pô, que bacana. Sim, estou animada. E quais são os projetos dos quais você mais se orgulha de ter feito? Eu acho que o que mais tem a ver comigo de todos assim é o Sintonia, porque eu tenho muita vontade de escrever para o público jovem, para o público adolescente. Eu acho que é um público que precisa de formação de referências brasileiras, sabe? Eu, como adolescente brasileira, fui muito colonizada, muito. Eu só tinha referências gringas, assim. Eu fui tão colonizada que quando eu comecei a escrever roteiro, eu não conseguia escrever diálogo, porque vinha aquele sotaque dos atores de Malhação na minha cabeça. É como se todo mundo fosse carioca quando eu estava escrevendo e falando assim, ai, caracas, não sei o quê. Então, para eu conseguir descolonizar minha cabeça de que não, brasileiros não falam assim, só como Malhação, que podemos escrever para adolescentes, foi um processo, assim. E eu acho que a gente ter referências brasileiras é muito importante nesses anos formativos, sabe? Então, acho que tem uma série do Callum Burger chamada As Five, que é um spin-off da Malhação que ele fez, que foi a repaginação da Malhação, né? Que ele tirou a Malhação do Rio, tirou aquela cara de coisa boba, colocou assuntos relevantes. Eu acho que essa é a porta de entrada, assim, para se comunicar com os adolescentes brasileiros e o Sintonia fez isso, né? Porque é sobre um público não representado. Os jovens de quebrada não são representados nunca, né, na mídia. Então, poder escrever para essa galera e as pessoas se identificarem mesmo com a série foi incrível. Então, eu recebi milhares de mensagens das pessoas emocionadíssimas, falando, nossa, eu me vi na tela pela primeira vez, vocês fizeram um trabalho muito foda. Eu tenho um amigo que é igual ao Nando, tenho uma amiga que é igual a Rita, nossa. Ou a série me ajudou muito no momento difícil, sabe? Eu acho que ter esse impacto na vida de pessoas que ainda estão se formando, né, enquanto pessoas, é muito muito lindo, ainda mais em questão de representatividade, que para mim é muito importante, né? Então, enquanto mulher, enquanto lésbica, às vezes não tem muito. Agora eu consigo, assim, pensar em várias séries que têm personagens lésbicas, mas quando eu estava crescendo, era muito pouco. E o máximo que eu tinha era referências gays, assim, né? Que não tem muito a ver, mas é o que a gente tinha. Migalhas, assim. Então, eu acho que é muito importante quando as pessoas. Luísa, você caiu para mim, desculpa. Espera aí. Vários. Luísa? Mas você tá paradinho. Sou eu que estou parado para você? Agora. Espera aí, eu vou falar com você no WhatsApp. Luísa, tá me vendo e fala? Tá me, tá me escutando? Eu não estou escutando você. Que esquisito. Ah, estava mutado. Ah, tá. Pronto. Desculpa, é que você caiu do nada. Eu achei melhor te avisar. Não, foi bom, senão eu vou ficar É. falando que não uma doida. Parou na parte em que você estava falando muito importante. Eu lembro disso. Ah, de representatividade. Ah, tá. É, Vou voltar. Eu acho que se ver representado na tela é muito importante, porque a gente percebe que não está sozinho e que as nossas vidas não são fora do comum, né? Nossas vidas existem. Mas eu acho que um trabalho importante de quem está escrevendo uma série, um filme, é pensar hoje em dia não só
na pura e simples representatividade. Então, eu vou ter um ator negro, um ator gay, um ator oriental, não sei o quê. Mas se não tem história, se esses personagens não são humanizados e complexos, é melhor nem ter, sabe? Então eu acho que no Sintonia a gente conseguiu chegar num nível assim de criar esses personagens como seres humanos e as pessoas que assistiram a série ficaram muito emocionadas. Então eu com certeza esse é o trabalho que até agora para mim tem mais impacto e que eu mergulho bastante, porque eu trabalhei muito nele, foi bem cansativo, mas deu certo. Eu queria aproveitar esse gancho. Com que idade você descobriu que você era LGBT? Ou você sempre percebeu isso, ou teve algum momento da sua vida que te fez perceber isso? Não, eu sempre achei que eu sempre sabia que eu gostava de mulheres, Nossa, desculpa, Luiz, mas você caiu de novo. muito toscas, tipo, às vezes eu não conseguia parar de olhar para as minhas amigas, assim, sabe? E elas Luísa, falavam, Luísa, para de me olhar. Aí eu falei, gente, oi, ai, de eu peço novo. minha mais séria desculpa, mas Será você que eu caiu mudo de de novo. lugar? Eu não Você sei por pode que que mudar tá de assim lugar? hoje. Eu vou tentar, peraí. Eu vou sair um pouquinho. Se for possível, né? Senão a gente continua e se vira do jeito que tá. Se Não, você peraí, for... eu vou tentar ir para a cozinha, então. Peraí. Tá, eu espero. Ok, vou... É porque você ainda tá dando umas travadas, eu tô esperando para ver se vai se estabilizar. Tá bom, desculpa. Senão a gente tenta outro horário, não sei. Eu acho que... não, Mas a agora, gente agora pode tá ótimo. continuar. Agora parou, agora parou. Eu vou Tá recomeçar bom, vou então, tá? aproveitar. Ok. Tá bom. Luísa, você... Nossa, peraí, vou reformular. Tá bom. Luísa, teve algum momento da sua vida... Nossa, desculpa. Teve algum momento? É claro que teve. Perdão, vou reformular de Relaxa, novo. não precisa ficar nervoso. Pode perguntar normal, tá? Ok, valeu. Você não está sendo ofensivo nem nada. Acho que agora vai. Luísa, você sempre soube que você era LGBT ou teve algum momento específico na sua vida em que você percebeu isso? Olha, eu sempre soube que eu não era hétero. Qual letrinha da sopa de letrinhas é uma coisa que eu fui descobrindo ao longo da vida, assim, né? Acho que a sexualidade é uma coisa muito fluida, que a gente vai se entendendo conforme a gente vai crescendo. Mas eu sempre soube que eu não era hétero, sempre achei mulheres muito, muito bonitas, muito tudo, muito maravilhosas. Então, eu acho que para cada pessoa é um processo diferente, né? Eu cresci numa casa que, por mais que meus pais sejam, assim, bem hétero e tal, eu tenho referências de pessoas que não eram da minha família, né? Então, essa minha tia era uma pessoa com quem eu conseguia conversar mais sobre modos de vida não tradicionais, tipo assim, ela antes dela ser filósofa, ela tinha uma banda de thrash metal só de mulheres e ela se largou o direito para fazer filosofia, então todo esse tipo de vivência não convencional é uma coisa que me ajudava também
me ver mais naturalmente, assim, sabe? Que eu não precisava seguir essa cartilha assim tão à risca, né? E isso foi uma coisa que me ajudou muito a me entender conforme eu ia crescendo, explorando minha sexualidade na, na adolescência, depois na faculdade também. Então, para mim foi uma coisa que eu sempre soube, assim. Depois para me encontrar na letra L, né, como lésbica, foi algo até um pouco mais tarde, assim, foi com uns 20 anos, né? Porque eu tenho uma coisa chamada heterossexualidade compulsória, que as mulheres e os homens também, a gente tem essa criação de que você, tipo, tem que ser hétero, né? Todos os filmes sobre de princesas e formativos para mulheres são, as mulheres apaixonadas por um homem. Todos os livros são assim. Então você fica, meu, eu devo ser doente por não querer ficar com um homem, né? Então eu passei um pouco por esse momento de achar que eu realmente tinha uma doença por não querer ficar com um homem, sabe? E até eu entender que não, tá tudo bem não querer. Foi um processo, assim, de cura e tal. E quando isso aconteceu foi muito bom, né? Porque eu sentia um peso gigantesco, assim, sair das minhas costas. Quando eu era adolescente, eu escrevia muito sobre um buraco negro que habitava dentro de mim, umas coisas muito, assim, pesadas. E depois que eu descobri isso, né, me descobri lésbica e tal, eu até tinha esquecido do porquê que eu escrevia essas coisas. Nossa, da onde vinha essa coisa tão profunda? Aí depois eu fui lembrar, nossa, era porque eu estava em conflito com a minha sexualidade, porque eu achava que eu deveria gostar de homens e tal. Então, me libertar dessas amarras sociais, assim, encontrar pessoas da sigla, do grupo, do LGBTs e se virar amiga deles, a gente fazer um grupo de apoio, assim, foi muito importante para que eu também me aceitasse, né? E depois, para minha família foi mais fácil me aceitar do que eu me aceitar. Então, isso eu tive sorte também, porque isso é raro, assim. Claro, não foi assim, tudo bem, que festa, né? Ninguém faz uma festa porque o filho é LGBT, mas eu fui super aceita e, claro, teve meses de putz, ainda não sei se estou pro meu pai, principalmente, ele fala, não sei se eu estou pronto para falar disso, mas eu vou tentar, eu vou fazer terapia, eu vou falar disso, meu terapeuta, a gente vai conseguir, sabe? Então, sempre o objetivo foi a gente se unir enquanto família, mesmo que fosse um assunto difícil para o meu pai, que teve uma criação super tradicional. Ele era uma pessoa que acabava reproduzindo comportamentos homofóbicos, sabe? Não comigo, antes de saber de mim. Na verdade, foi por minha causa, meu pai mudou completamente o comportamento. Hoje em dia, ele consegue conviver com pessoas LGBT no trabalho. Antes, ele tinha um bloqueio muito grande. Então, minha mãe brinca que eu vim para meio que mudar a família, sabe? Minha avó também aceitou de boa, assim. Então, isso é legal, é engraçado, porque eu tenho uma prima que é lésbica, uma prima mais velha, assim, ela deve ter uns 40 anos. Então, minha avó também já passou por esse processo com ela. Então, comigo já foi assim, tudo bem, tipo, é isso aí. Então, eu tive sorte, assim, na família, mas também não foi assim, super simples, né? Todo um processo. Você recebeu uma mensagem aí? É do iFood. Ah, Você quer tá. almoço vegetariano? Ah, beleza. Pois eu sou ansioso. Ah, tá. Vou fazer a pergunta, tá? Tá Porque bom. tava dando umas travadas agora, mas aí tô esperando. Quando isso acontece, eu espero ele se estabilizar. Tá, mas aí me avisa que eu paro de falar e aí Tá? eu Não, volto. foi quando rolou a mensagem do iFood que começou. Então perfeito. Deixa eu ver. É que eu tô. Ok, estabilizou. Vou fazer a pergunta agora. Nós comentamos agora há pouco. Não, nós não, foi você. Desculpa, vou reformular a pergunta de novo. Você comentou agora há pouco sobre representação LGBT na ficção, e eu creio que podemos concordar que
no passado, durante um bom tempo, a representação LGBT foi, na ficção, em filmes, séries e novelas, foi mínima e, na maior parte do tempo, discutível, né? Feito de uma maneira que pode ser interpretado ou era mesmo cartunesca e que hoje envelheceram mal. É, na sua infância e adolescência, toda vez que você via um personagem LGBT, você se sentia incomodado com a maneira caricatural como eles eram retratados? Então, quando eu era criança, eu acho que tem dois tipos de audiovisual que eram feitos na época, né? Ou mainstream, assim, tipo novelas e séries mais populares, que acabavam trazendo esse perfil cartunesco, e os filmes de arte, que era onde os diretores conseguiam trazer. Então, eu lembro que Rocky Horror Picture Show é tipo o meu filme de formação, sabe? É... tipo, eu não seria eu sem esse filme. Tem Crazy também, que é o filme de um menino gay canadense, também, filme de formação, mas são filmes de arte, né? Então, são representações humanas, humanizadas. E, mas eu não consigo lembrar assim, se eu ficava brava, incomodada, porque eu acho que isso de você ficar incomodado com alguma coisa é quando você já tem a informação de que aquilo é ruim. Porque até então era normalizado, sabe? É tipo mulheres burras, mulheres num filme que só vivem em função do amor do homem. Era normalizado, então não era como se eu fosse uma criança woke, né? Uma criança completamente politizada que via aquilo e falava, não, isso é errado. Tinham coisas que eu não gostava por mim, por exemplo, você vai me xingar agora, tá? Mas eu nunca consegui ver O Senhor dos Anéis porque não tem mulher. Só tem a Evangeline Lilly sendo bonitinha. Isso era uma coisa que me matava, eu não conseguia assistir. Eu vi 15 minutos e falei, meu Deus, que lance dos homens aí atrás da porra de um anel, vai se fuder. Desculpa, gente, eu sei que é ótimo, eu respeito muito Tolkien, gênio, mas assim, não conseguia. E não era por racionalização, tipo, ah, não, eu sou feminista, e aí não tem mulheres, feminismo Tava é um uma coisa pouco, falada, hein? desculpa. Mas era uma coisa que eu simplesmente não Pode, conseguia assistir. Luísa, Ai, travou. pode voltar à última coisa que você Tá. falou sobre eu respeito Tolkien. Pera, pera aí, você travou de novo agora. Só um momento. Espera um pouco. Eu acho que agora tá bom. Pode voltar na parte onde você fala eu respeito Tolkien, mas espera aí que agora você travou de novo. Vamos esperar um pouquinho. Tá, vamos esperar para ver se você volta. É, agora travou. Vamos esperar um pouquinho. Uhum. Ah, me fala, eu tô te ouvindo. Eu tô te vendo também e tô te ouvindo. Você pode falar agora se quiser. Então eu vou continuar. Tá, Ok. tá. Eu respeito Tolkien, eu sei que eu uso livros maravilhosos, mas eu não conseguia, assim, ter prazer assistindo ou lendo pela falta de mulheres, sabe? Não era algo consciente de uma criança politizada, feminista. Até porque na época o feminismo era uma coisa, era uma palavra tabu, né? E é muito impressionante ver de que 8 anos para cá isso mudou. E para personagens LGBT, eu sinto que era a mesma coisa, assim. Então, era normal ter o gay, era só gay, né? Não tinha LGBT, era o gay. Era normal ter o gay cabeleireiro da novela sendo um alívio cômico. Então, agora você me perguntando, foi uma boa pergunta, na verdade, porque eu não consigo lembrar se eu ficava incomodada, ou se eu dava risada, ou se eu achava que era isso mesmo, né? Porque eu só fui descobrir realmente o meio LGBT depois no ensino médio e na faculdade, muito mais. Então, aí que a gente vai vendo que essas representações são caricatas, são erradas, porque a gente vai conhecendo as pessoas, né? Mas quando, tipo, o Santos, naquela época que eu cresci,
as pessoas não contavam que elas eram gays. Eu tinha uma amiga lésbica assumida, e ela era meio que a lésbica da cidade, porque ela era a única que bancava. Mas depois, no terceiro colegial, que eu comecei a fazer amigos LGBTs e tal, no teatro, que era um lugar que você podia ser gay, mas todo mundo se escondia muito. Então, toda essa reclusão era o natural. Então, ficava um pouco difícil de fazer essa crítica tão abertamente, sabe, como tem agora. Eu acho que é uma coisa muito boa que mudou assim em menos de uma década. Isso é chocante mesmo, chocante. Luísa, como é a sua rotina na sua área de trabalho? Olha, acho que agora eu vou entrar um pouco no tema do seu TCC, porque mudou bastante com a pandemia, né? Antigamente eu ia sempre para o escritório para a gente fazer reunião de brainstorming, para escrever textos ou de desenvolvimento de Bíblia, que a gente chama, que é o projeto de vendas de uma ideia de série, ou para realmente debater quando eu estava numa sala de roteiro de um projeto já comprado por um canal, a gente ia com todos os roteiristas numa mesma sala para fazer a sala de roteiro e ficar debatendo o dia inteiro quais iam ser os arcos de personagem, quais iam ser os arcos da série e tudo mais. Então é uma coisa muito física de você ter que estar presencialmente no lugar. E São Paulo, né? Eu moro na Vila Mariana, tudo fica na Zona Oeste, então eu levava uma hora e meia para chegar lá. Às vezes 2 horas se era na Vila Leopoldina. Então o transporte público era uma coisa muito muito comum na minha vida, né? Assim como para todo mundo que trabalha e tal. E depois da pandemia tudo virou home office. Então hoje em dia eu tenho muito mais tempo para mim, assim, porque eu não passo 4 horas do meu dia no transporte público, né? Mas a minha rotina, basicamente, você quer que eu, tipo, liste de hora em hora, assim? Sim, se você quiser. A minha rotina, basicamente, bom, eu acordo, eu tomo meu café, aí eu trabalho um pouco, 2 horas de manhã, almoço, aí eu trabalho mais umas 6, 7 horas de tarde. E atualmente eu estou em múltiplos projetos, eu estou em 3 projetos diferentes. Então eu tenho que ter um planejamento pessoal muito bom para eu não me perder nessas horas. Então eu tento fazer 2 horas e meia cada projeto, assim. Claro que às vezes, nossa, eu fico mais tempo, não dá. Ou às vezes no meio do caminho, sei lá, meu cachorro idoso passa mal e aí tem que ajudar o cachorro. Aí perde uma hora, e agora o que eu faço, né? Então meio que um malabarismo para tentar encaixar tantas coisas para fazer em um dia de 24 horas, sendo que eu limpo minha própria casa, eu cozinho minha própria comida, né? Mas eu sinto que infelizmente a pandemia possibilitou que eu tivesse mais tempo para me dedicar a mais coisas. E, por exemplo, agora eu estou num projeto que o meu chefe de sala ele é do Rio de Janeiro, a nossa assistente é de João Pessoa, e isso nunca ia ser possível se não fosse um ambiente de trabalho online, uma coisa que agora normalizou o trabalho online, né? Então, possibilita para a gente conseguir trabalhar com pessoas de diferentes lugares. Senão eu nunca ia trabalhar com ele, a menos que eu morasse no Rio de Janeiro, me mudasse para lá. Mas aí eles nem me contratariam porque eles iam preferir um roteirista que já morasse lá, né? Eu tenho uma amiga que ela mora em Los Angeles, mas trabalha com produções brasileiras. Ok, é só ligar o Skype e aí ela vai acordar um pouco mais cedo porque lá são 4 horas a menos. Mas, mas eu fui respondendo um monte de coisa ao mesmo tempo, desculpa. Mas em questão de rotina, é isso. Eu tento sempre escrever entre 6 e 8 horas por dia. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, às vezes não sai, ou às vezes sai até mais e eu passo mais tempo em um projeto, né? E aí os outros dois eu tenho que passar para outro dia da semana.
Então, eu vou fazendo meio que esse malabarismo, assim. E você consegue conciliar sua vida pessoal com a sua vida profissional? Sim, agora que não tenho o que fazer, tenho que ficar em casa, é, consigo, né? Acho que eu consigo cuidar da minha casa um pouco melhor, eu consigo cuidar do meu relacionamento. Amigos não dá muito para ver, né? Mas quando a gente estava fazendo as outras séries, principalmente a Sintonia, que foi uma série que pegou muito, eu não tinha vida pessoal, assim, eu trabalhava umas 14 horas por dia. Quando eu estava na reta final, eu trabalhava muito. Então, o período, assim, super gratificante. Eu estava, assim, sem conseguir conversar com ninguém, com amigos, com nada, que eu estava trabalhando muito. Acho que travou um É, pouco, né? travou, mas tudo bem, eu posso editar essa parte. Ah, agora você travou para mim de vez. Vou esperar voltar ao normal, peraí. Mas eu acho que eles vão liberar a reunião ali. Eu acho que vai melhorar pra gente. Tá, entendi. Tá, agora deixa eu ver. Tá, agora tá funcionando normal. Você ia complementar mais alguma coisa ou você já tinha terminado? Não, acho que é isso. Ah, tá. Então tudo bem, eu posso editar. É porque às vezes o que importa é eu ainda consigo escutar seu áudio, né? Então, na hora da edição, eu estava pensando em colocar uns insetos das suas obras também, de sintonia, Ah, sabe? legal. Acho que vai ficar bom. É, agora eu Não vou ficar com para. essa cara de chat. Sim, é porque não, eu vou fazer isso também no TCC e em todas as minhas entrevistas que eu vou fazer, eu vou colocar insetos dos trabalhos que os entrevistados fizeram, né? Porque eu imagino que para a pessoa talvez vai ficar mais Sim. dinâmico o ritmo também. É, pra não ficar com essa cara de live, né? É, sim. Bom, eu vou voltar agora para a pergunta. Luísa, hoje você diria que o audiovisual é o seu projeto de vida principal, ou você possui, ou você ainda planeja ter uma outra ocupação de vida? Não, acho que eu me encontrei no audiovisual enquanto roteirista. Eu acho que essa é a minha ocupação de vida, sim. Mas também tenho planos de voltar para a literatura, que foi para onde eu comecei. E por alguns anos isso ficou muito parado, porque eu trabalhava muito, né? Então é muito difícil você fazer. Eu digo por mim, né? Tem outras pessoas que não têm essa dificuldade, mas trabalhar com algo criativo e ficar exausta e ainda tem que fazer outras coisas criativas, minha mente já não tem tanto ônus assim para conseguir criar, sabe? Então, depois de trabalhar 10, 12 horas, ainda chegar em casa e escrever uma poesia, não sei o que, não sei o que. Não, eu só quero, tipo, dormir, sabe? Então, agora eu tô conseguindo retomar isso, assim, e reencontrar minha veia literária, que eu acabei perdendo um pouco, sabe? Eu já não sabia mais sobre o que era importante para mim falar, ou a maneira mesmo de se escrever, porque o jeito de escrever roteiro é um jeito mais seco, é uma técnica que ele é. O roteiro ele é feito para ser. Ele é um meio para um fim, né? O roteiro, ele não é uma obra finalizada. Então, ele é um. Você escreve de um jeito muito mais seco, de um jeito muito mais específico. E eu sinto que isso abalou. A literatura é Mesmo, muito psicológica, sabe? Que é a coisa mais difícil de você. Então, agora eu tô reencontrando essa parte literária também. Luísa, de todas as personagens que você já escreveu na sua carreira, qual é a sua favorita? Hum, não sei, eu gosto muito da Rita, do Sintonia, que foi um personagem que a gente trabalhou muito para construir, assim, acho que ela foi uma personagem mais difícil da série.
E eu conversei com muita gente, fui ver a marretagem da galera no metrô, de algumas amigas minhas. Então, e todo esse mundo evangélico que para mim, quando eu entrei na série, era muito distante, porque a minha família ou é católica, ou é, sei lá, bruxa, ou é budista. Então, foi um universo novo que a gente teve que mergulhar e entender para também não estereotipar, né? Porque eu acho que tem esse problema, assim, de quem é de fora da igreja cria muitos estereótipos de quem está na igreja e que, meu, são milhares de pessoas, então tem todas as pessoas do mundo, todos os tipos de pessoas do mundo, nas milhares de denominações de igrejas evangélicas que há. Então foi uma pesquisa muito intensa, mas eu acho que a gente chegou numa personagem muito cativante e que se tornou a favorita do público, assim. E além da Rita, perdão, é a Rita, né, que você falou? Isso. É. Ok, desculpa, vou reformular aqui. Peraí, que apareceu uma mensagem no meu Imagina. computador do nada e me distraiu completamente aqui. Ok, vou recomeçar. E além da Rita, você diria que tem mais alguma personagem na sua filmografia que foi complexa ou difícil de escrever? Acho que complexo a gente tenta sempre fazer todos os personagens, né? Mas, para mim, eu vou falar mais do Sintonia porque os outros trabalhos ainda não saíram. Então, acho que é um pouco mais difícil de falar. Mas, porque o Samantha era comédia e eu fui assistente de roteiro, né? Então, eu não abri roteiro de fato. E comédia, o mais difícil é a comédia e não tanto o personagem. Os personagens em comédia, eles funcionam mais por arquétipos ou arquétipos cômicos, né? Então, acho que o Nando, para mim, era um personagem mais difícil de escrever. Ele é muito misterioso, muito fechado, e a gente nem tem algumas respostas sobre ele que nem a gente tem. Então, às vezes eu fico me perguntando como ele lidaria em determinadas situações, sabe? E por ser um mundo muito distante, assim, do crime, do PCC, pessoas que já mataram outras, é uma psique que você tem que se mergulhar mais, né? Para não cair também no lugar do assassino puramente, né? Então acho que foi um personagem mais desafiador nesse sentido. Luísa, tem algum projeto que você adoraria fazer um dia que é o seu grande sonho? Por exemplo, um filme ou uma série que já existe, ou então que você adoraria criar, ou alguma adaptação de algum livro? Enfim, qual é o grande projeto do seu sonho que você adoraria fazer um dia? Meu objetivo é fazer séries adolescentes, mas num estilo assim, Sex Education, Euphoria, essas séries adolescentes que tratam de temas mais tabu, sabe? E tô desenvolvendo alguns projetos para isso. E que seja um puta sucesso, que as pessoas amem, que marque gerações, né? Mas é muito difícil, então a gente trabalha para tentar. E se eu pudesse escrever uma série hoje em dia, assim, recebesse um convite no meu e-mail, eu estou obcecada por The Wilds, da Amazon. Eu acho que é uma das... Nossa, é uma série muito foda. Os personagens são incríveis, assim. Se eu pudesse escrever a terceira temporada, porque a segunda eles já estão gravando, seria ótimo. Mas ainda tenho muito arroz e feijão para comer, para tentar para Hollywood e essas coisas. Mas sonhos distantes. E para qual plataforma você prefere escrever? Cinema ou televisão? É, eu acho que nenhuma das duas, assim. Televisão tradicional, acho que a única coisa que me interessaria hoje em dia seria novela, porque eu acho muito interessante como a novela tem um impacto enorme, mesmo com o avanço do streaming, sabe? Eu lembro muito eu gosto muito de viajar sozinha e tudo. Eu lembro quando eu estava indo para Chapada Diamantina, no interior da Bahia. Assim, você passa numa estrada que são umas casinhas, uma casinha aqui, aí passa, sei lá, 10 quilômetros, outra casinha ali.
e todas tinham uma televisãozinha ligada. Você fica, meu, como será que é escrever para o Brasil real, né? Porque, querendo ou não, a Netflix, todo mundo que a gente conhece a Netflix, mas você vai para um Brasil mais, é, mais do interiorano e tal, ou mesmo pessoas com baixa renda, ou às vezes nem tem acesso à internet, sabe? A internet é muito ruim. Então, a novela ainda é algo muito poderoso. Então, a novela é o que me interessa. Tá bom, né? É, Pode tá me continuar. escutando, Luísa? Peraí, qualquer coisa, vou te mandar uma mensagem no WhatsApp. Luísa, eu tô te vendo, mas não tô te escutando. Ah, tá, droga. Eu tô Agora com eu tô bloqueado. escutando, sim. Beleza. Eu tinha Deixa eu conseguido. tirar só a cara do meu afilhado aqui, que também esquisito. Ok. Um bebê. Hum. Não, falei que vai ficar com um valor de produção, porque você tem várias locações. Ah, tá, sim. Eu vou ter que encontrar uma maneira de justificar também no porquê que o cenário fica mudando. Mas beleza, na edição a gente salva tudo. É sempre assim. Tá, desculpa Não, sem mesmo. Geralmente isso problema. não acontece, assim. Mas acho que é Não. porque tava tendo muita coisa. Ah, tá. Não, Mas sem agora, problema. ó, eu estou ao lado do modem. Ó, agora tá ótimo. Agora não tem como. Pronto. Ah, Bom, felizmente eu tinha conseguido escutar a resposta toda. Então vou para a minha próxima pergunta. mas eu ia falar mais coisa, Ah, mas você ia falar esqueci. mais coisa? Então pode continuar. Desculpa. Tá bom. Bom, continuando. Além da novela, para mim, o que eu gosto mais é streaming também. Então, Netflix, Amazon, que eu acho que tem mais possibilidade de fazer coisas novas, de formatos inovadores, de trabalhar com temas que a TV aberta não trabalha tanto. E eu gosto mais de escrever séries do que longas, justamente pelo fato de você não escrever sozinho. Você já escreveu séries? Você está escrevendo um filme no momento também? O teatro nunca te interessou? Olha, quando eu era adolescente, eu escrevi uma peça, adaptei o Bailei na Curva para a escola, mas desde então não trabalhei mais com teatro. É algo que eu estou interessada em começar a estudar no ano que vem. É que eu acho que o teatro ele chega a menos pessoas, né? E isso é uma coisa que para mim me dá uma desestimulada, porque as pessoas têm que ir lá fisicamente e tem muita coisa acontecendo na cidade, é difícil você chamar tanta atenção assim. Mas agora eu estou me interessando mais também pela questão humana, assim, trabalhar com atores num palco, a diferença do texto dramatúrgico para o texto audiovisual, que é bastante.
Então, eu quero começar a estudar isso ano que vem. Quero tentar aquelas bolsas da SP Escola de Teatro, enfim. Acho que tem muita coisa rolando aqui em São Paulo que também vai voltar mais pós-pandemia, porque trabalhar teatro online é esquisito, né? Eu não sei. Eu nunca fiz isso, então pode ser que eu esteja sendo preconceituosa com o formato online, mas me parece um pouco estranho para começar a trabalhar isso agora, sabe? Falando sobre um assunto bem mais sério agora, Luísa, você já foi alguma vez vítima de sexismo ou homofobia na sua vida profissional? Olha, de maneira explícita, não, mas de maneira implícita, sim. Então, às vezes minhas ideias não são tão ouvidas em alguns momentos, ou sugestões de personagens LGBT às vezes são colocadas de lado, né? Às vezes problemáticas não são ouvidas. Então, uma técnica que eu acabei desenvolvendo foi: se você está numa sala cheia de homens e você fala assim, gente, essa ideia é meio ruim porque ela é machista, ninguém vai ligar. Então, o jeito de colocar essa problemática não é falando explicitamente, ah, isso é machista, é falando, gente, eu acho que dramaturgicamente essa ideia não é tão forte. E se a gente fizesse tal, 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 tal coisa? E aí dá uma segunda sugestão que não seja machista, sabe? Só para você distrair as pessoas para uma outra direção. E isso funciona muito mais. Porque mesmo que a minha segunda ideia não seja tão boa, aí numa sala de roteiro as pessoas vão começar a dar uma terceira, quarta, quinta ideia que seguem esse lado e deixam para lá a ideia, a menina se apaixona por um cara e se mata por ele. Uma ideia, ninguém fala isso numa série, mas assim, tô te dando um exemplo esdrúxulo, tá? E aí eu falo, não, mas gente, e se a menina se apaixonar pelo cara e decidir trabalhar 10 horas por dia e ela acaba encontrando a paixão da vida dela? Tô dando ideias de bosta. Não me contratem por isso, gente. Mas é só para te dar um exemplo do que seria, sabe? Então, desviar o assunto, desviar o olhar, o ângulo, eu percebi que é muito mais efetivo do que apontar que é uma coisa machista ou homofóbica, porque muita gente não liga, simplesmente. E para mim, isso é uma forma de violência institucionalizada, né? Uma violência velada. Ou o que eu já vejo muito é não contratar mulheres, ou a mulher tem que ter um puta currículo, tipo, ela tem que ter ganhado o Oscar para ser contratada, principalmente mulheres negras ou roteiristas negros em geral, enquanto que um homem branco mediano é contratado facilmente, né? Então, isso é muito comum ainda. E eu sinto que está mudando um pouco por uma pressão mercadológica, né? Que hoje em dia a diversidade dentro das salas de roteiro vendem mais e os canais, por exemplo, Netflix, Amazon, estão pedindo mais isso. Só que o Brasil ainda é muito. A indústria audiovisual brasileira ainda é muito panelinha e ainda é muito formada por herdeiros, assim. Então, é uma luta diária, assim. No máximo, às vezes a gente consegue um monte de homem aí, uma mulher, ou um monte de gente branca aí, uma pessoa preta. Então, ainda está engatinhando, né? Isso é violência institucional, mas é isso, a gente tem que ir lutando e vendo como é que a gente consegue colocar as nossas ideias de um jeito que quem está no poder ouça, né? Porque às vezes falar diretamente as problemáticas, ai, que saco, essa mina feminista, ai, que saco, tá problematizando tudo, sabe? Então, esses gambiarras, assim, são importantes, que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo e também se unir de outras roteiristas mulheres, outros roteiristas LGBTs, roteiristas pretos, assim, pessoas minorias têm que se unir para realmente propor outra forma de se fazer audiovisual. Luísa, qual foi o melhor momento da sua carreira profissional? Há algum momento específico do qual você mais se orgulhou, talvez envolvendo elogios de fãs, críticos, colegas de profissão, etc?
Eu acho que quando saiu Sintonia, primeira temporada, que eu tava com muito medo, assim, minha autoestima é baixíssima, então sempre acho que vai ser tudo horrível. Eu demorei uma semana para assistir a série pronta na Netflix. Eu fiquei, se todo mundo odiar. Mas as pessoas começaram a gostar muito, todo mundo me mandava mensagem emocionada e chorando, falando, por que você matou o pai do Donnie? Ah, então as pessoas realmente acreditaram, assim, nos personagens, isso foi muito lindo. E toda a questão da representatividade que eu já te falei. E também teve um momento que eu estava escrevendo a segunda temporada que o meu episódio foi muito elogiado pela Netflix. Nossa, aquilo eu fiquei, eu acho que eu tenho algum talento, então, fiquei muito feliz. Falando sobre a pandemia agora. Luísa, e você por acaso lembra em que momento você ouviu falar da pandemia do Covid-19 pela primeira vez? Acho que foi em dezembro de 2019, 2018? Quando que foi? 2019, né? Porque agora eu já não sei mais os anos. 2019. Dezembro de 2019. E eu lembro que eu passei o ano novo na Amazônia, em Manaus, no meio da floresta. Aí a gente ouvia falar porque era uma pandemia ainda na China, né? A gente falou, nossa, doideira, né? Bom, vamos aqui aproveitar, vamos viajar. E não. É como a gente ouve falar de muitas pandemias que tem na China e na Ásia, por uma questão de população, né, um demográfico muito grande que eles têm lá. Eu não achei que fosse vir para cá, para o mundo inteiro, porque já tiveram vários casos, né? Então, por exemplo, o Ebola, eu não lembro em quais países africanos que foi que teve mais casos, mas assim, rolou lá, foi para alguns países da Europa, mas eles conseguiram controlar, sabe? Então, a gente sempre ouve pandemias em locais específicos. Então, não achei que ia tomar essa proporção assim de o mundo inteiro ficar em lockdown, né? Perdão, vou reformular. Alguma série que você escreve ou algum filme que você escreve chegou a ser gravado durante a pandemia? Então, a segunda temporada do Sintonia foi gravada, mas depois de um tempo, assim. Por exemplo, na indústria do audiovisual, tudo parou quando o Brasil parou, em abril. Então, a indústria ficou uns 6 meses parada, assim. Foi um momento muito ruim para todo mundo que trabalha com audiovisual, principalmente quem trabalha em set de filmagem, né? Porque não tinha mais set. E aí as produtoras também seguraram dinheiro de desenvolvimento de roteiro, de tudo. E aí começaram a filmar as coisas, voltaram a filmar as coisas, mais no final de 2020, começo de 2021, que foi quando gravaram a segunda temporada do Sintonia. E a Sentença também, que é essa série que eu fiz para a Amazon, e o Love também, que é essa série que eu fiz para a Amazon, eles acabaram sendo gravados no Uruguai. Muitas séries da Amazon, eles mudaram a produção para o Uruguai, porque lá a pandemia está mais controlada. E eles até conseguem fingir um pouco que Montevidéu é o centro de São Paulo, sabe? Então, não sei se você assistiu essa série chamada Manhã de Setembro, com a Lineker. Lamento, Foi não. gravada lá. Assiste, é uma série incrível, incrível, incrível. Muito linda, muito tocante, assim. E aí a gente estava vendo aqui em casa e eu ficava, mas parece a Sé, mas não é. E eu conheço, a gente conhece porque a gente anda lá sempre, né? E aí eu vi uns ônibus esquisitos, assim, que não tinha cara de ônibus de São Paulo. Eu falei, foi gravada no Uruguai também. Então eles têm feito muito isso, desde a metade do ano passado. E foi o que rolou. Então, o Love, eles concluíram as gravações. E o Sentença, eu acho que eles tinham umas cenas para gravar em São Paulo. Mas a Sintonia foi 100% em São Paulo, porque, enfim, não tem como gravar no Uruguai. Por causa da pandemia, mudanças tiveram que ser impostas nas filmagens de filmes e séries. Por exemplo, pensando aqui agora nos principais, distanciamento social entre os atores, tentar ao máximo não gravar mais cenas envolvendo grandes multidões, e o que provavelmente foi o mais prejudicial também para alguns gêneros específicos,
tentar ao máximo não gravar mais cenas de romance que envolvam beijos técnicos ou até mesmo além disso. Você, por acaso, teve que escrever alguns episódios dessas séries com essas limitações e, na sua opinião, te prejudicou ou te limitou de alguma maneira? Então, quando eu estava na sala, é que... Tá, deixa eu começar. O audiovisual, ele demora muito os processos, né? Então, essas séries que eu escrevi tudo antes da pandemia. Tipo, 2018, 2019. Então, o meu contrato tinha acabado. E aí, quando eles iam começar a filmar, veio a pandemia. Então, o que aconteceu? Os roteiristas-chefes, são chefes de sala, esses sim tiveram que reescrever todos os roteiros, vendo isso. Quantas pessoas tem nessa cena? Tem multidão? Não tem? Né? Então, Sintonia, que é uma série que tem baile funk, fluxo, milhares de pessoas na rua, essas cenas tiveram que ser repensadas, né? As séries tipo Love, que é uma dramédia sobre 3 irmãos, relacionamentos e tal, são séries que é uma série que é sobre pessoas em apartamentos, então fica muito mais simples, né? Mas todas as séries passaram por um processo de revisão pandêmica, né? Porque é isso, não pode ter muitos atores no mesmo lugar, não pode ter cena de aglomeração, foi isso que você falou. Então, às vezes é um processo adicional de alguns meses, assim, de reescrita, né? Eu não passei por eles porque meu contrato já tinha terminado, então eu nem precisei levar isso em consideração na hora de escrever, né? O que eu escrevi durante a pandemia foi uma série de comédia para Warner, até esqueci de mencioná-la para você, chamado Quarenteners, que é sobre a quarentena. Então, o projeto já era trabalhado em distanciamento social, piadas sobre o começo da pandemia, né? Quando a gente escreveu, a gente não sabia que ia durar 1 ano e meio. Eu escrevi isso em maio do ano passado, gravaram em junho, também com super distanciamento social. Então, eles mandavam os equipamentos para os atores, os diretores ficavam na videochamada e os próprios atores montavam a iluminação, montavam o cenário. Então, tudo já foi feito exclusivamente nesse molde, né? Mas eu não tive que adaptar nada porque a proposta era justamente essa. E agora, as séries que eu estou escrevendo atualmente, como o processo do audiovisual demora muito, a série que eu estou escrevendo agora, a gente acha que vai ser gravada em 2023. Então, a gente acha que não vai ter pandemia em 2023. Então, a gente está escrevendo como se fosse, assim, novo normal, sabe? Mas caso em 2023 chegue na hora de gravar e ainda tenha resquícios pandêmicos ou às vezes alguma variante fez com que o mundo voltasse a lockdown, a gente vai ter que reescrever. Esse projeto da Warner, eu creio que foi o que teve envolvimento da Aline Diniz, não? Ah, isso, foi esse. Lembro dele, sim. Luísa, você... Perdão, vou reformular. Luísa, como é a experiência de escrever agora numa sala de roteiristas virtual? Você sente vantagens e desvantagens relacionado quando era a sala de roteiristas presencial? Eu acho que tem algumas vantagens, que, por exemplo, hoje em dia a gente pode ter roteiristas de qualquer parte do Brasil ou até do mundo, dependendo do fuso horário, para integrar a mesma sala. Então, a gente tem vozes diferentes, começou a descentralizar. Então, a gente tem muito mais roteiristas do Nordeste, Norte, do Sul, que antes era muito centrado em Rio, São Paulo, né? Então, isso é uma coisa muito boa. E eu acho que a gente acaba ficando com mais tempo para escrever, né? Porque não tem essa questão do transporte. Cidades como São Paulo se demora 1 a 2 horas para chegar num escritório e tudo mais. Mas as desvantagens são que, às vezes, presencialmente, as ideias fluem melhor, né? E uma questão de carreira mesmo. O audiovisual é uma indústria muito feita por contatos, né? Às vezes você não precisa ter formação nenhuma. Você tem que ter talento e saber se vender para as pessoas, né? Então, às vezes não é o LinkedIn que vai te vender no audiovisual, sabe? Então, vou te dar um exemplo. Quando eu estava fazendo Sintonia,
eu trabalhava, na primeira temporada, eu trabalhava na Los Bragas. E aí, toda tarde, a gente tomava cafezinho com os roteiristas da segunda temporada de Samantha. E eu fiquei muito amiga da Paula Knudsen, que é uma puta roteirista, assim, incrível. E ela me ajudou muito na vida e ela que me convidou para fazer Sentença, que é a série dela da Amazon. Então, se eu não tivesse tomando cafezinho nos intervalos do Sintonia, eu não teria tido essa oportunidade, que foi uma das coisas que mudou a minha carreira, sabe? Então, essa questão do físico, de você encontrar as pessoas, conversar as pessoas, ou falar, gente, vamos sair para tomar um café, uma cerveja e estreitar laços, é algo que move as contratações da indústria audiovisual. Então, hoje em dia, isso está puramente online, o que é muito mais difícil, assim, né? A gente tem que participar de live, ou entrar em grupos de roteiro, mas não é algo tão natural, sabe? Então, essa parte ficou bem prejudicada, eu sinto. Ainda mais para quem está começando, assim, assistentes e tal, que precisa muito começar esse networking. Luísa, você frequentava cinemas antes da pandemia? Sim, bastante. E desde que a pandemia começou, você passou a assistir mais filmes e séries, principalmente por streaming? Olha, eu já assistia muito por streaming. Não sei, com certeza deve ter aumentado, mas eu não sei se foi tanto assim. Mas, enfim, continuei a consumir por streaming e acabei assinando algumas coisas a mais, tipo Disney Plus, a Mubi. E você sente alguma diferença entre a experiência de assistir um filme no cinema e assistir um filme em casa? Sim, bastante. Eu acho que filmes que. Eu acho que houve uma mudança muito grande na produção de filmes agora, que eles são pensados para tela pequena, né? Eu acho que um filme que foi pensado para tela grande e que foi para tela pequena, e a gente sente isso muito na hora de assistir, foi Roma, que foi pré-pandemia. Mas Roma é um filme para você ver no cinema, sabe? É um filme de arte, é um filme de visual, é um filme de tipo, grandes takes grandes, sabe? E eu sinto que esse tipo de filme é muito ruim de assistir na televisão. Filmes com muitos efeitos especiais, ou filmes com takes largos, assim. E tem outros que são muito melhores de você ver em casa, que são muito mais intimistas. E então acho que hoje em dia eu tenho uma visão um pouquinho mais aguçada do tipo, esse filme eu gostaria de ver no cinema. Esse filme não veria em casa, sabe? Ou tipo, não, esse filme é só ver em casa, porque no cinema, não sei, é uma tela muito grande para ver duas pessoas no apartamento, sabe? Eu acabei de ver Shiva Baby, não sei se você assistiu. Ainda não. É uma dramédia incrível, incrível. Saiu no MUBI, ganhou um monte de prêmio e tal, sobre uma menina judia que ela tem um sugar daddy. E aí ela vai para um funeral judeu, tem um nome lá, eu não sei. Ela vai para um funeral onde ela encontra nesse funeral os pais dela, o sugar daddy dela e a ex-namorada dela. Então é um filme numa locação só, dela fazendo um monte de escolhas erradas e se fudendo ali naquele lugar. E é aquele filme que você ri de tão nervosa que você fica, sabe? Então, para mim, esse é um filme de tela pequena, né? Um filme para você ver na sua televisão. E num cinema, não faz tanta diferença, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu bem, sim. Valeu. É, Você já tomou a vacina, Luísa? Ainda não. Sua família tomou? Minha mãe, meu pai, meus avós. Todo mundo tomou. Menos eu e meus primos, que são novinhos também. Entendi. Fico feliz que pelo menos a maior parte da sua família já esteja mais segura no momento. Sim, também. Você planeja voltar a frequentar cinemas após tomar a vacina e quando a pandemia estiver bem melhor controlada? Então, eu pretendo, mas com parcimônia. Um dia saí para dar uma andada, eu passei na frente do Itaú, no cinema, Itaú Cinemas. Uma entrada de cinema tá R$ 40. A meia tá R$ 20.
E R$ 20 você paga um mês inteiro de streaming, né? Então, eu acho que isso vai impactar muito, assim. Hoje em dia, eu acho que eu tenho que querer muito ver um filme para pagar R$ 20. Quer dizer, R$ 40, eu nem sou meia mais, né? R$ 40 para ver um filme. Tem que ser um espetáculo, tem que ser ganhador de Cannes, sabe? Então, eu acho que isso vai afetar bastante, porque tá muito caro o cinema e o streaming, se você comparar, é quase gratuito, né? Porque você tem acesso a um catálogo de mais de, sei lá, 10 mil títulos por metade do valor de um ingresso. Então, acho que eu vou ponderar um pouco mais, assim. Falamos bastante sobre Luísa Fazio. Fácil. Desculpa, agora acaba de. Nossa, é isso mesmo que eu ia perguntar. Como se pronuncia? É fácil. Luísa Lá. Fazio. Ok, então. Vou reformular. Falamos bastante sobre a Luísa Fazio, roteirista e escritora, com diversas formações, mas agora poderíamos também falar brevemente sobre a Luísa Fazio, ser humano. Pode nos contar algo mais sobre você? Você tem algum gosto, defeito, insegurança ou qualquer outra coisa que você gostaria de compartilhar com o mundo e com os seus fãs? Em resumo, Luísa por Luísa. Não sei se tenho fãs, mas obrigada. Tem sempre. É, não sei, eu acho que todo mundo que é artista é inseguro. E eu acho que tudo bem, às vezes você tem seus momentos, sabe? Então, ainda mais na pandemia, eu tive muitos momentos de duvidar seriamente de mim, assim, de achar que tudo que eu estava fazendo era muito ruim, de passar dias chorando, falando, não, nada presta. E eu acho que é um movimento normal, assim. E se isso acontece, eu descobri, assim, eu fui entendendo que a melhor maneira é parar e recomeçar do zero, assim, pensar por que que eu gosto de fazer isso, sabe? Por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô gastando a minha vida escrevendo ou tô deixando de passar tempo com as pessoas que eu amo para trabalhar nisso, né? Além do dinheiro, óbvio, todo mundo tem que pagar as contas, mas às vezes para mim foi importante parar e retomar o que que me motiva, sabe? E eu estava assistindo o Brit Awards, eu acho que foi o Brit. E a Taylor Swift fez um discurso que ficou muito na minha cabeça, que eu achei muito bom. Que ela fez um discurso para os artistas que estão começando. E aí ela falou uma frase assim: se você está se sentindo sob pressão, é porque você está crescendo. E eu achei isso incrível, porque em vários momentos esse ano eu estava me sentindo muito sob pressão. E eu pensei, putz, deve ser por uma boa causa, né? Um bom motivo. Então vou aguentar aqui, fazer as coisas e fazer muita terapia para conseguir aguentar, enfim, um país em pandemia em que ninguém se importa com a vida do outro e conseguir fazer as minhas coisas, porque está sendo muito difícil produzir num ano que a gente tem tanto impacto, tanto econômico quanto psicológico, né? Medo das pessoas morrerem, medo de morrer, medo da vida não voltar ao normal, né? Então, eu acho que as inseguranças pegaram muito esse ano e ano passado, mas ser capaz de olhar para elas assim é algo que faz a gente ir crescendo. Para encerrar, agora que uma parte considerável do povo brasileiro está começando a ser lentamente vacinado, não na rapidez na qual deveria ter ocorrido, mas ao menos estamos começando a ser vacinados, e isso já é alguma coisa boa. O que você espera do futuro para você, para a sua área de profissão e para a humanidade no geral? Olha, eu espero que o audiovisual continue crescendo para eu ter trabalho. E para a humanidade no geral, então, eu sou um pouco pessimista, porque o Brasil me mostrou que a nossa cultura, a maioria das pessoas não liga para a vida alheia, né? Então, nunca teve lockdown aqui, todo mundo continua saindo. Eu acho que somos exceções, né? Eu, você, os nossos conhecidos e tal. Então, eu fiquei muito decepcionada enquanto brasileira, que é um país. Eu amo o nosso país, por mais cagado que ele seja, mas, assim, para mim foi a gota d'água. E então, o que eu espero que a gente faça é tente aprender um pouco com outras culturas, com as culturas que prezam pela vida humana, né? Então,
O Vietnã teve 250 mortes. A Nova Zelândia também, quase nada, sabe? Então, esses países que prezam pela vida, né? Mesmo na Coreia do Sul, as pessoas mantêm naturalmente o distanciamento social, sabe? Se tem uma fila, as pessoas ficam realmente a 2 metros um no outro. Então, para a gente que é resistência nesse país, eu espero que a gente mantenha, não desista da vida humana, sabe? Por mais que tenha gente que não ligue para ela. Então, eu espero que a gente consiga contagiar mais pessoas para se importarem com a vida dos outros e com a própria vida, né? Porque me chocou muito, assim, o como nada parou, quase nada. E se parou foi, assim, por uma semana, né? Porque até a Sarah Big Brother, até pessoas que estão na televisão não ligam. Senhoras e senhores, essa foi Luísa Fázio. Luísa, muito obrigado por ter cedido seu precioso tempo para essa conversa e, sinceramente, do fundo do meu coração, muito obrigado pela enorme contribuição que você está dando diariamente para a cultura brasileira. Eu desejo que o resto de 2021 e, é claro, o futuro, além disso, seja muito bom para você. Obrigada. Boa sorte no seu TCC, vai ficar muito bom. Eu quero assistir a série já. E obrigada pelo convite, foi muito bom te rever. E parabéns pelo trabalho e pela graduação. Muito obrigado. Vou pausar a gravação aqui.